Meu Deus, amém que você quer ficar, porque agora eu vou estar chamando aqui Pastor Samuel Procópio. Aleluia. Vamos estar orando pela vida dele, para que o Senhor continue falando ao meu e ao teu coração, que venha descer uma palavra quentinha do céu, amém? Através da vida do Pastor Samuel Procópio, amém? Então, estenda sua mão para cá. Meu Deus, neste momento, Pai, nós entregamos a vida do nosso pastor Samuel Procópio em tuas mãos, para que tão somente neste momento ele seja um canal, uma ligação do céu e a terra, e venha falar aos nossos corações, que tão somente, Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, uma palavra verdadeira, através da tua Bíblia, através da tua palavra, que nos edifica e nos santifica a cada dia. Então somente, Senhor, nesta noite o Senhor venha usar para curar, para transformar. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Muito obrigado, meu Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Só quem está vivo, diga amém. Amém. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Lucas. Nós vamos estar lendo no capítulo de número 19, verso de número 2 a seguir. Quero agradecer a toda a comissão que organiza este evento, toda a diretoria do projeto. Eu ainda não sei falar o nome de todos, mas vou usar dois nomes aqui como referência. Pastor Ailton, Deus continue honrando o teu ministério, a tua vida, de maneira especial. Fiquei muito feliz em conhecer a história desta igreja, em poucas palavras, como o Senhor me falou. Quero agradecer também a pastora Keila, isso? Deus continue te abençoando, pastor. É um privilégio estarmos juntos aqui, cultuando. Pastor Daniel Clemente, Deus continue honrando sua vida, seu ministério, sua família e todos os obreiros que estão trabalhando nesta obra. Que Deus continue honrando a todos. Quantos concordam, digam amém. Amém. Nós vamos fazer uma leitura, porque Deus tem uma palavra poderosa para ministrar esta noite. Som. Acho que esse retorno aqui, está com som essas caixas aqui? Puder dar um pouquinho mais de som nela, aí você pode abaixar um pouco a da igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Som. Parece que o som não está chegando nessas duas caixas aqui. Acho que não está chegando aqui. Capítulo de número 19. Quem já encontrou, diga: eu encontrei. Diz assim: e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Verso de número 9 e 10. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem crê, diga amém. Amém. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: hoje é a noite da tua bênção. Pode se assentar.
Assente-se glorificando ao nome do Senhor Jesus. Só quem acredita que Deus tem uma palavra para nós, levante uma mão bem alta e diga glória a Deus. Isto, meus amados santos de Deus, nós acabamos de ler alguns versos bíblicos que têm uma mensagem tremenda de Deus para nós. E o tema que eu vos ministrarei esta noite é o maior dia da história. Eu vou repetir mais uma vez: o maior dia da história. O texto que nós lemos, ele fala exatamente acerca deste dia. Eu sei que se eu perguntasse aqui neste culto, para todos os que estão presentes, um a um, qual é o maior dia da história, eu sei que nós teríamos várias respostas aqui esta noite. Se perguntasse para aqueles que são patriotas, qual é o maior dia da história, alguns poderiam dizer: pastor, o maior dia da história é o dia 7 de setembro de 1822, porque este dia é o dia em que se comemora a independência do Brasil. Então esse é o maior dia da história. Outros poderiam dizer: o maior dia, pastor, é o dia 20 de novembro, dia da consciência negra, que se relembra da liberdade que todos os afrodescendentes que vivem nesse país, neste solo, tiveram. Ou outros que são espirituais poderiam dizer: pastor, o maior dia da história é o dia da crucificação, o dia que Jesus morre na cruz do Calvário, o dia que ele diz: está consumado, e eu fui salvo, eu fui liberto, transformado, redimido, regenerado. Esse é o maior dia da história. Ou outros poderiam dizer: o maior dia, pastor, é o dia em que Jesus me batizou com o Espírito Santo, porque depois de salvo na cruz, recebi a plenitude do Espírito, fui batizado. O dia que eu falei em novas línguas pela primeira vez, este é o maior dia da história. Ou outros poderiam dizer: pastor, o maior dia da história é o dia que Jesus me chamou para o ministério, depois de batizado com o Espírito Santo, depois de ter sido salvo na cruz, ainda receber o chamado ministerial, seja o ministério pastoral, evangelístico, profético, apostólico ou de mestre. Alguns podem argumentar: este é o maior dia da história. Ou outros poderiam dizer: o maior dia, pastor, é o dia do meu casamento. Eu era tão feinho, ninguém me queria, havia tomado tantos fora das moças bonitas que eu ia paquerar, e um dia uma corajosa me disse sim, aceitou casar comigo ao dia do meu casamento. É o maior dia da história. Ou outros vão dizer: o maior dia, pastor, é o dia que eu recebi o meu primeiro salário, o dia que eu fui para o McDonald's, gastei uma semana, mas o dia que eu peguei o meu primeiro salário, e eu vi: esse é meu, conquistei com meus esforços, com as minhas ideias, com a minha inteligência. Este é o maior dia da história. Escute-me aqui, todos esses dias são grandes, são magníficos, são lindos. Todos eles têm e tiveram a sua importância. O dia do Calvário tem a sua importância. O dia que Jesus te batizou como Espírito Santo também tem a sua importância. Porém, o maior dia da história não é nenhum desses. O maior dia da história, Jesus disse lá em Jericó, quando diz o texto que Jesus estava entrando na cidade, um homem rico pelo nome de Zaqueu, ele tinha um grande desejo de ver Jesus. Ele sobe em um pé de figueira,
E quando Jesus vai entrando na cidade, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa. Sabe por quê? Porque hoje me convém pousar em sua casa. Mais à frente, no verso 9, já estando na casa de Zaqueu, a Bíblia diz que Jesus olha para eles e diz bem claro: hoje veio a salvação a esta casa. Pastor, qual é o maior dia da história? É esse que Jesus diz por 2 vezes. O maior dia da história é hoje. O maior dia da história é essa terça-feira. Essa terça-feira é o maior dia da sua vida. É o melhor dia da sua vida. Eu vou repetir porque parece que ninguém entendeu. Eu vou dizer. Quem sabe você desperta e entende que está na igreja. Essa terça-feira chamada hoje é o maior dia da tua história. Se tem um crente pentecostal que acredita nisso, joga a mão lá em cima e dê um brado de glória. Um brado. Agora escute-me, eu vou explicar para vocês algumas coisas. Pastor, porque hoje é o maior dia da história. Em primeiro lugar, hoje é o maior dia da história, porque hoje é o único dia que existe. O único dia que existe é hoje. Pastor, porque hoje é o único dia? Exatamente, é o único dia que existe. Não se iluda pensando que o calendário tem, ou o ano tem 365 dias, porque não é verdade isto. O mês não tem 30 dias, a semana não tem 7, a quinzena não tem 15. O ano inteiro, o mês inteiro, a semana inteira só tem um dia, o dia chamado hoje. Não existe outro. Se você pegar o dia de hoje, você vai observar que ele aparece entre 2 dias importantes. Primeiro aparece depois do ontem e antes do amanhã. É o dia que está no meio. E o que está no meio é o principal. Lembra que quando Deus pediu para fazer a primeira casa na terra, Deus disse para Moisés o seguinte: a minha casa tem endereço. Qual é o endereço? O endereço é: vai colocar 3 tribos ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste, e aí a minha casa fica no meio. Quem quiser vir à minha casa é no meio. Quando Jesus foi morrer na cruz, haviam 2 criminosos, fora Jesus, aliás, Jesus inocente, mas 2 criminosos. Jesus disse: serão 3 cruzes no monte, é isso? Sim. Então a do meio é a minha, porque o defunto principal que morre sou eu. Eu vou morrer para dar vida. Agora Dimas e esse outro bandido aí morre e simplesmente morre. Eu não, morro principal e morro para dar vida a muitos. O mesmo Jesus também disse. Jesus disse para os seus discípulos ainda em Mateus, no capítulo 18, verso 20, disse: quando quiserem a minha presença, não precisa fazer uma festa grande, não precisa fazer um congresso. Jesus disse: basta reunir 2 ou 3, eu fico à direita, eu fico à esquerda, na ponta, na retaguarda. Ele disse: não, eu fico no meio. O dia que aparece no meio chama hoje. Hoje é o dia principal. Hoje é o dia principal. Pegue na mão de alguém que está ao teu lado e diga: hoje é o maior dia da tua história. Diga, 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 diga. Vai dizendo, vai dizendo. Se tem crente que acredita nesse negócio, fica de pé no teu lugar, erga a mão lá em cima, dê um brado de glória a Deus, dê um brado de glória. Isso, isso. Pode sentar dando glória. Faça tudo hoje. Tem que fazer tudo hoje. Porque tem que fazer tudo hoje. Primeiro tem que ser feito tudo hoje. Toda glória que tem que ser dado é hoje. Todo louvor que tem que ser cantado é hoje. A mensagem que tem para